Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas do Divino Espírito Santo, que é Deus que está entre nós. Hoje nós chegamos no segundo dia da nossa novena dedicada ao Divino Espírito Santo, a novena de Pentecostes. Com muita fé, com muita devoção, rezemos agora a oração do Divino Espírito Santo. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a sua prece para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos hoje no segundo dia da nossa novena de Pentecostes. Apenas uma observação no começo da novena, sempre no final de cada dia da novena nós teremos a nossa ladainha. Essa novena nós não vamos ter a música, mas teremos a ladainha. Uma ladainha que é um pouco longa, mas é belíssima. Então quando nós terminarmos, o Padre der a bênção, você não desliga o vídeo, não saia do vídeo. Nós temos ainda a ladainha. A ladainha nós vamos rezar com toda a fé, com toda a devoção, pedindo a proteção de Deus, pedindo que cada palavra seja um meio de transformação da nossa vida. Então sempre, depois da bênção final, nós temos a ladainha. Hoje é o segundo dia da nossa novena. Hoje nós vamos meditar sobre o dom do entendimento, um outro dom do Espírito Santo, o dom do entendimento. O dom do entendimento nos ajuda não apenas a conhecermos o significado das coisas, mas nos ajuda também a aplicarmos aquilo que nós aprendemos para a nossa vida. O dom do entendimento nos capacita a vivermos a fé de forma plena e consciente. Existe algo que é chamado consciência culpada, ou consciência errônea. O que é consciência errônea? Tem pessoas que dizem assim, eu não sabia que era pecado, eu não sabia que era errado. Por exemplo, alguém que vai dirigir, vai conduzir um carro e diz assim, olha, eu não sabia que eu não podia beber. E aí de repente bebe, comete um acidente e diz assim, olha, eu não sabia que é proibido, eu não sabia que é proibido beber, eu pensei que podia. E aí, será que o juiz vai perdoar porque ela não sabia que não podia beber? Não, ela vai ser condenada porque ela deveria saber, ela deveria conhecer a lei. Aquilo era algo que ela deveria conhecer. Em relação à nossa fé, tem algumas coisas que se nós não sabemos, também é uma consciência errônea, uma consciência culpável. E aqui neste caso, o dom do entendimento vai nos ajudar a compreendermos e a termos a força necessária para vivermos a vontade de Deus na nossa vida. Irmãos e irmãs,
Ter o dom do entendimento não significa ser curioso para saber aquilo que passa na cabeça, no coração dos outros. Ter o dom do entendimento não significa ser uma pessoa que investiga, que é como um espião. Não, não é isso. Ter o dom do entendimento significa conseguir compreender as coisas de Deus com profundidade. Como o padre disse agora há pouco, ter a graça de conseguir aplicar aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Deixa o padre dizer um pouco mais. O dom do entendimento nos permite penetrar mais profundamente nos mistérios da fé. Aqui, para mim, é uma grande verdade que é muito tocante. O dom do entendimento nos permite entrar de uma forma mais profunda nos mistérios da fé. Tem uma passagem de Oséias no Antigo Testamento que ele diz assim: o meu povo, se perde por falta de conhecimento. Poderíamos dizer assim: o povo se perde por falta de entendimento. Às vezes tem pessoas que dizem que são católicas, mas com tanta dificuldade de discernir, de saber o certo e errado. Esses dias eu visitei uma turma de jovens que vão ser crismados e eu conversava com eles e bem no final da crisma eu falei assim: eu vou fazer uma pergunta fácil para eu ir para casa feliz. E aí eu perguntei, tinha vários: quem aqui é a favor do aborto em caso da mulher ficar grávida, do namorado, e quando ela não quer ter o filho? Quem é a favor do aborto, levanta a mão. Aí eu falei: vou fazer uma pergunta fácil, ninguém vai levantar a mão, vou ficar feliz. 4 pessoas, para minha surpresa. Eu sou a favor. Eu falei: meu Deus, eu não estou acreditando. Perguntei de novo: olha, quem que é a favor? Eu sou padre. Se ela não tem condição de cuidar do filho, é melhor que não tenha do que um filho sofre. Eu falei: meu Deus, vai ser crismado. Tanto tempo de catequese, não tem o dom do entendimento. Fosse agora, pensei comigo, na minha linguagem, eu falando comigo mesmo. Fosse agora, eu vou entrar com os 2 pés. Falei: uma vez, eu contei uma historinha, né? Falei: uma vez eu vivi uma história, uma mulher falou para mim: eu já tenho 2 filhos, e eu fiquei grávida de novo. Eu não tenho condição de ter mais um filho, porque o meu dinheiro é suficiente só para 2. Eu vou abortar. Aí, eu contando para os jovens isso, aí eu falei para ela: olha, eu acho que já que você não tem condição, já que você vai abortar, eu tenho uma sugestão. Você já tem 2, e esses 2 já viveram. Um viveu quantos anos? 8, e o outro 4. Então faz assim: pega o que já viveu 4, coloca numa parede, dá um tiro e mata. Mata, já viveu 8 anos. E dá oportunidade para aquele que não viveu nada, para pelo menos viver alguns anos. Aí você tem 2. E aí, quem já viveu mais, já tá bom, já conhece o mundo. Agora quem não conheceu vai viver. O que vocês acham dessa sugestão do padre? Que isso, padre? Você tá maluco, padre? Como que vai dar um tiro, vai matar o filho dela? Você não sabe o que é um aborto? Aborto também é matar. Aborto é matar. A única coisa, no passado alguém poderia até dizer: ah, não é vida, não existe. Mas hoje tem o ultrassom. Você vê mexendo, você vê braço, vê coração, quase que dá para ver até tipo sanguíneo. Então, falta o dom do entendimento. Por quê? Porque foi tão sujo, sabe? Quando você tem uma porcelana, algo sagrado, e você não limpa, vai sujando, cria é como se fosse uma castra, cria como se fosse um lodo que você não vê mais a arte, não vê mais a porcelana do jeito que ela é. Aí precisa limpar. O que é o dom do entendimento? É ir limpando tudo aquilo que foi sujo pelo mundo. Católico precisa ter cabeça de católico. Essa graça que nós pedimos a Deus, a graça do entendimento, a graça de conhecer a verdade e vivê-la na nossa vida. Irmão e irmã, nós temos agora uma belíssima ladainha. Reze com o Padre. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós.
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja, da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impetinência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela nossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor no dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de piedade e de caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos façais dignos e fortes para suportar as perseguições por amor à justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos recebais no número dos vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis atender-nos, Espírito de Deus. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém.